Bom, pessoal, antes de mais nada, eu queria registrar aqui que eu criei esse canal com o objetivo de ajudar pessoas reais a atingirem seus objetivos e colocar para frente os projetos que eles têm. E eu acho que é importante demais trazer para vocês a informação de que na vida real é muito difícil. Parece óbvio, mas quando eu abro o YouTube, eu só vejo histórias de pessoas que ficaram milionárias da noite para o dia e que cresceram e desenvolveram. E eu queria muito poder ter uma história parecida com essa para contar aqui e dizer que no início deu tudo muito certo, que foi tudo ótimo, mas a realidade está muito longe disso. Entenderam? Eu vou contar para vocês como tudo começou aqui. E eu inicio dizendo que a verdade é que quando eu resolvi começar essa história toda do projeto, eu vinha de sucessivos fracassos. Eu estava triste com o relacionamento que eu tinha terminado, eu estava dentro de uma empresa que não me valorizava, que nada do que eu fizesse tinha valor, era considerado um mau empregado porque não atendia ao que a empresa determinava que era para ser feito. Tentei várias vezes me desenvolver, mas ou aquilo que eu fazia ia de encontro ao interesse de quem estava acima de mim, ou simplesmente não tinha valor nenhum para a instituição na qual eu estava inserido. Eu estava gordo, estava depressivo e, sinceramente, não via muita perspectiva na vida que eu estava levando. Essa que é a realidade. Então, o que aconteceu? Em determinado momento, depois de muita frustração, eu percebi que eu estava começando a me tornar irascível, ou seja, eu estava começando a me irritar com as pessoas que eu amava, as pessoas que eram próximas de mim. E aconteceu uma determinada situação aonde eu tive uma discussão muito grande com a minha mãe adotiva. Para quem não sabe, a minha mãe biológica já faleceu e eu já grande fui adotado por uma pessoa maravilhosa, que é a Gilciane, que hoje é a minha mãe adotiva. E em uma discussão que eu tive com ela, onde ela não tinha razão nenhuma, ela não tinha nenhum propósito em estar ali, eu simplesmente estava mais uma vez estressado com o quanto as coisas não davam certo. Ela me convenceu de que eu deveria ir no psiquiatra para analisar de fato depressão. Inicialmente eu não quis aceitar porque eu não queria admitir que eu não estava bem e que para mim era como se eu estivesse admitindo que a culpa era minha, que eu era fraco, que as coisas não davam certo para mim e que eu tinha, sei lá, o que é que eu pensava, enfim, eu não queria ir. Mas nesse dia onde eu me vi brigando com ela, eu resolvi que queria ir. E quando eu cheguei lá, contando metade das coisas que eu sentia e metade das coisas que eu passava, a médica imediatamente olhou para mim e fez: você não tem condição de continuar no trabalho. E me afastou e eu fiquei de auxílio-doença pelo INSS. E quando eu fiquei de auxílio-doença pelo INSS, que eu finalmente poderia parar e refletir, aí então eu tinha meus projetos pessoais, então eu podia começar a pensar neles, aí a minha casa incendiou. Eu tive um incêndio na minha casa, onde... Gente, o sentimento que eu tinha era: o que eu estou fazendo nesse mundo ainda? Nada dá certo para mim, cara. Nada funciona, nada dá certo. O pouco dinheiro que eu tinha foi embora junto com o incêndio. Gente, o sentimento era horrível, entendeu? Eu passei, assim, a primeira semana eu lembro bem, eu não fiquei na minha casa porque ela queimou, eu fiquei morando de favor na casa da minha mãe adotiva. E me sobrou a minha bichinha de estimação, que graças ao meu bom Deus sobreviveu. Eram duas, a outra infelizmente não sobreviveu ao acidente. Me sobrou minha bichinha de estimação e algumas roupas.
e alguns móveis que ficaram na casa que deu para conseguir consertar. E o sentimento que eu tinha era de, eu não sei nem o que é que eu estou fazendo aqui, entende? O sentimento era, não adianta eu fazer nada, não adianta eu me esforçar em torno de objetivo nenhum, porque não vai dar certo. Eu estava quieto no meu canto, veio o pessoal e incendiou minha casa. Então, assim, eu não via perspectiva, não via o que fazer. Eu simplesmente queria desistir de tudo e enfim, ficar quieto no meu canto. Fiquei agorafóbico. Para quem não sabe o que é agorafobia, angústia quando você está em meio às pessoas. Eu sentia medo de estar próximo das pessoas. Eu fiquei com síndrome do pânico, então se as pessoas chegassem muito próxima de mim, eu sentia calafrio, eu sentia frio, eu sentia vontade de simplesmente ficar trancado dentro do quarto. Eu sentia ausência de vontade de fazer qualquer coisa que fosse. Então, essa era a perspectiva que eu tinha quando tudo começou, tá? E já muito frustrado com a situação que eu estava vivenciando dentro do meu ambiente de trabalho, que, como eu disse, não me fazia feliz, muito pelo contrário, eu estava fora do trabalho, não podia realizar nenhuma atividade. E conversei com a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, vocês vão com certeza conhecê-la aqui, a Larice, que eu queria muito desempenhar a minha atividade profissional. Eu sou graduado em Direito, tá? Só que eu não tinha OAB, não tinha nada, entendeu? Nunca atuei, eu entrei na instituição financeira onde eu trabalhava e nunca segui adiante, muito pelo contrário. A universidade que eu fiz foi horrível, não por culpa da faculdade, tá, gente? Eu fiz a Universidade Federal e ela é uma das melhores do Nordeste, mas eu não fiz uma boa universidade. Eu me dedicava muito ao banco, afinal de contas, eu não tinha ninguém que me ajudasse financeiramente, então eu tinha que me dedicar ao banco e muitas vezes eu deixei de assistir aulas, eu literalmente levei minha faculdade com a barriga. Me formei por força do empenho de várias pessoas que me ajudaram ao longo do tempo. Eu tive uma ex-namorada que me ajudou muito a concluir, eu sou muito grato a ela por isso, tá? Mas eu não via perspectiva para mim na profissão. E como toda e qualquer pessoa que está começando na profissão, eu não tinha contatos, eu não tinha know-how, eu não tinha nada, absolutamente nada, gente. Então, assim, mas eu tinha vontade de desempenhar essa profissão. E o que acontece? Eu lembro que um determinado profissional muito renomado nessa área, eu cheguei a atender várias vezes quando eu trabalhava lá no banco. E aí eu fui até o escritório dele e falei para ele, olha cara, eu tô de auxílio-doença, eu não posso trabalhar, eu não tenho como desempenhar nenhuma atividade, eu não tô nem emocionalmente bem para isso, mas eu queria saber se eu tenho como ficar aqui, vendo como é que é a profissão, como é que é a atividade. Eu sempre tive curiosidade, eu nunca pude acompanhar nada, porque eu estava sempre direto dentro do banco. Eu queria muito saber como é que é a atividade, o que é que se faz, o que é que tem aqui para fazer e tal. Eu tinha uma imagem assim da atividade profissional muito romântica, como toda e qualquer pessoa que nunca atuou na profissão. E eu assim, querendo ou não, esse determinado profissional, além de ser uma pessoa muito renomada, era uma pessoa que eu respeitava muito. Então era alguém a quem eu queria muito ver como era ele realizando a atividade dele. E ele, talvez, por força da situação que eu estava vivenciando, eu já tinha conversado e confidenciado aí várias vezes como eu me sentia em relação ao banco e que eu não gostava, e que eu gostava mesmo era da atividade social, mas que nunca foi valorizada dentro daquela atividade. Ele chegou e disse, vamos comigo para o tribunal? E aí eu não estou nem vestido, né? Na época, gente, eu não tinha um terno, nada, estou dizendo que era nada. Eu não tô vestido e tal, eu disse, vamos, cara. Eu tava de calça jeans e tal, estava com a camiseta.
e me levou para o tribunal. E simplesmente me levou para fazer as diligências dele, para fazer as atividades profissionais dele, para realizar os atendimentos. E assim, gente, eu fiquei entusiasmadíssimo com isso. Vocês não têm noção. Eu olhava para aquela determinada situação e para aqueles atendimentos e fiz, caramba, que massa, velho, que legal, que atividade massa. Nossa, essa atividade eu posso ajudar pessoas e tal, que legal. E aí, ao longo das semanas seguintes, ele começou a me levar para acompanhar e assistir às audiências. Esse advogado ele desempenha atividade trabalhista. Na Justiça do Trabalho, as audiências elas são abertas, qualquer pessoa pode assistir. Então eu simplesmente ficava sentado lá na cadeira de estudante, onde os estudantes ficam, onde as pessoas vão assistir, e ficava sentado assistindo a audiência. E caramba, assim, hoje eu consigo entender o valor disso, o quanto isso foi fundamental para mim. Eu ficava impressionado vendo as defesas, as orientações e tal, e assistindo os embates que aconteciam naquela determinada atividade, que era a minha profissão, era para isso que eu tinha me graduado, mas aquilo ali ainda não era uma coisa para mim. Nossa, eu achava muito bacana, eu achava lindo, eu achava maravilhoso, mas assim, primeiro eu não podia desempenhar a atividade porque eu estava de auxílio-doença pelo INSS. Então, de uma forma ou de outra, eu não poderia mesmo desempenhar nenhuma atividade. Por força de lei, não pode. E eu sabia disso. Eu sabia que não podia. Segundo, que embora eu achasse muito legal a atividade que esse profissional fazia, mas assim, eu não fui um bom estudante na faculdade. Eu não tinha conhecimento quase nenhum sobre o que estava se tratando ali. Eu achava bonito, nossa, eu achava lindo, mas eu não tinha conhecimento para desempenhar aquela atividade. E mesmo que eu quisesse, eu estava impedido por lei. Mas ele me chamou para ficar lá assistindo os atendimentos que ele fazia, assistindo as audiências que ele realizava, me levava junto com ele para fazer as diligências, me botava no carro, eu levava lá para ir conversar com o juiz no tribunal. Gente, a primeira vez que eu fui ver um juiz, vocês não têm noção, eu fui no banheiro 3 vezes, com medo, eu tinha medo. Eu olhava e dizia, meu Deus do céu, eu não vou, me deixa aqui, deixa eu ir para casa. E hoje é engraçado lembrar dessas situações, porque era uma coisa assim realmente fora da realidade para mim, entendeu? Mas o tempo foi passando, eu comecei a ficar assistindo audiências e tal e tudo mais, e a primeira eu não entendia nada, eu realmente não fazia ideia do que estava sendo discutido, mas aí eu conversava, né, com os colegas e tal, eu sempre fui muito curioso. E aí eu comecei a entender, né, à medida que as semanas passavam, eu comecei a entender como é essa atividade, o que se fazia, assim, poxa, eu comecei a ver que as discussões giravam sempre em torno do mesmo assunto, afinal de contas era a justiça de uma determinada atividade. Depois eu ia para o juizado especial para pegar as causas simples, né, para entender como era. O juizado especial também não tem impedimento nenhum a assistir a audiência, tá? E aí eu comecei a conversar com as pessoas lá na sala de audiência. Nessa época, o juizado especial aqui de Natal tem um grande saguão, aonde ficam lá os números dos processos, as partes e as partes demandadas, e as pessoas ficam esperando a audiência. E eu simplesmente comecei, eu estava de auxílio-doença, eu estava, tipo assim, parado mesmo, então eu comecei a ir para lá e conversar com as pessoas e entender, assim, como era que elas faziam, o que estava acontecendo. E eu comecei a perceber que as situações que eram vivenciadas pelas pessoas eram praticamente sempre as mesmas, entendeu? Eu fui uma vez no Juizado Especial Federal, que já é da Justiça Federal, onde se discutem assuntos contra a própria Caixa Econômica e contra o INSS, as instituições federais. E do mesmo jeito, assim, basicamente, os problemas que eu vivenciava dentro do meu ambiente de trabalho eram os problemas que as pessoas levavam para o judiciário. Então, assim,
aquilo que eu procurava resolver quando estava dentro do meu ambiente de trabalho era justamente o que se tentava resolver quando se ia ao judiciário. Exceto na Justiça do Trabalho, que de fato eram questões de contrato de trabalho, e isso aí eu tinha pouca experiência, embora tivesse conhecimento sobre o assunto, mas de forma muito superficial, só o estudo que eu tinha na faculdade, e ainda assim de forma muito mal feita, porque eu não tinha condição de parar para estudar, porque eu tinha as demandas do banco. Eu vi que as situações elas iam sempre se repetindo, se repetindo, se repetindo. E aí, assim, eu comecei a perceber que realizar as audiências, realizar os atendimentos, não era coisa de outro mundo, como eu pensava, entendeu? Não era uma coisa que eu não conseguisse fazer. Na verdade, dentro da minha atividade profissional, eu já desempenhava atendimento. E uma coisa boa que eu tive na época que eu trabalhava no banco é que dentro do banco, a situação, assim, o nível de dificuldade do trabalho é muito grande. A gente, embora existam ferramentas de trabalho, mas assim, as demandas são muito específicas, é muita gente para atender, as pessoas elas estão sempre angustiadíssimas pelo resultado. Era praticamente a mesma realidade que eu via daquilo que eu já fazia, só que em outro lugar. E aí o que acontece? Eu comecei a perceber que sim, eu poderia desempenhar aquela atividade. Embora eu tivesse todas as dificuldades pela falta de conhecimento, pela falta de habilidade, por falta de tudo, se eu realmente quisesse, eu poderia sim conseguir me dedicar e desempenhar aquela atividade. Então, assim, acendeu uma luz para mim. Eu comecei a perceber que eu poderia sim ser um profissional naquela atividade. Mas eu já estava concursado no meu concurso, eu tinha outras obrigações, eu tinha um salário fixo e, querendo ou não, a situação do nosso país nunca foi fácil e eu não tinha apoio financeiro de ninguém. Se a coisa desse errado para mim, eu sinto muito. A minha mãe adotiva, coitada, é uma pessoa maravilhosa, mas ela não ia ter como me ajudar. Então, diante desse contexto todo, eu comecei a perceber que, de fato, era uma profissão possível, sim, mas que eu não ia ter como iniciar nessa atividade sem ter nenhum tipo de suporte. Essa aqui é a verdade. E aí, nesse meio tempo, aconteceu que, lembra que eu falei que ficava acompanhando as audiências, indo para as diligências e tal? Eu nunca recebi nenhum real por essa atividade, eu só queria estar junto de uma pessoa que desempenhava aquilo, mas eu ia para lá, evidentemente, aí eu comprei um terno, né? Aí eu ia com toda a indumentária. Para quem não estava acompanhando o que estava acontecendo, eu estava trabalhando, entendeu? Então, assim, como é que não é advogado? Está dentro do tribunal, de terno, falando com as pessoas e entrando para a audiência junto com o advogado? Como é que não é advogado? Não demorou muito, chegou uma denúncia no INSS, no sentido de que eu estava atuando profissionalmente, apesar de receber auxílio-doença. E aí, assim, foi muito fácil comprovar que eu não estava desempenhando atividade, afinal de contas eu não tinha nenhum tipo de remuneração, eu não tinha nenhum tipo de nada, entendeu? Eu estava indo por minha própria conta, mas essa situação fez com que o INSS olhasse e dissesse, cara, se tu tá em condição de ir acompanhar advogado, você está em condição de trabalhar no banco. E nesse momento eu me dei conta da minha realidade. Nossa, era muito maravilhoso a situação, assim, aquele novo mundo que eu estava descobrindo, mas eu ia ter que voltar para a minha realidade lá, né? Eu ia ter que voltar para o meu emprego e, enfim, voltar para aquela realidade que eu tanto detestava. Gente, eu lembro que nesse dia, de eu pensar em voltar para o banco, eu parei no carro e peguei no volante. E de eu pegar no volante, pensando na possibilidade de ir para o banco, eu já comecei a chorar. Entende?
Eu já, assim, mas não era chorar, assim, gente, era um pranto. Era assim, eu não queria voltar para aquela realidade. Eu não queria. Gente, eu não queria. Eu faria qualquer coisa para não precisar voltar para ali. E quando eu digo que faria qualquer coisa, é realmente qualquer coisa. Para mim, era assustador voltar para o banco e voltar para a realidade que eu estava. E, sinceramente, eu, naquele momento, tive que fazer uma escolha. Eu tive que sentar com a minha atual esposa e dizer, cara, pior do que não dar certo, pior do que tentar fazer alguma coisa nessa outra atividade e não dar certo, é voltar para aquilo que eu já tenho certeza que não deu certo, que é a minha atividade dentro do local onde eu estava. Entenderam? Eu simplesmente estava na vibe de eu vendo coxinha na praia, mas eu não quero voltar para o que eu estava fazendo antes. Eu faço qualquer atividade, eu trabalho em qualquer outro lugar, mas eu não quero mais voltar para aquela realidade de onde eu vim. E nisso, assim, eu até me emociono de falar, a minha namorada na época, eu já fiquei esperando assim, você é louco, você é doido, você não pode fazer isso. Mas a conduta dela foi, é isso mesmo que você quer? E aí eu disse, assim, um consistente, mas por dentro, gente, eu estava tremendo de medo. Tá entendendo? Eu estava olhando e dizendo, gente, eu tenho estabilidade, eu tenho um emprego certo, nós estamos em meio a uma crise financeira. E o que ela me disse foi, se você quiser, eu estou aqui junto com você. Eu fiquei, nossa, mas você tem consciência dos riscos, né? Assim, eu tenho estabilidade, aquilo, eu não tenho condição de viver sozinho, possa ser que não dê certo, e como é que vai ficar, e tal, e ela olhou para mim e disse, a gente dá um jeito. Eu acredito que você consegue fazer essa atividade, eu tenho certeza que você consegue. Se não der certo, a gente tenta outra coisa, a gente trabalha, eu consigo um emprego em qualquer lugar. Nessa época ela também estava desempregada. Mas pior é te ver como você estava há uns meses atrás. Eu não quero mais ver isso. Eu não quero que você tenha essa vida mais. Então, assim, nesse momento eu senti o encorajamento que eu precisava. Entendeu? E fui até o INSS para declarar que estava sim em condição de voltar a trabalhar, mas que não iria mais voltar para o meu emprego anterior. Eu fui lá e declarei que iria pedir demissão. Voltei lá no emprego que eu tinha e cheguei para o chefe, que já não era mais o que eu tinha na época, já tinha se passado bastante tempo nisso, tinham passado vários meses. E cheguei para ele e fiz, eu quero ir embora. E aí eu lembro bem da reação dele. Ele olhou para mim e disse, você tem certeza do que você está fazendo? Muita gente que tomou essa decisão que você está tomando se arrependeu profundamente depois. Você tem certeza que é isso que você quer? E, assim, me impressionou a empatia dele, afinal de contas, como vocês devem imaginar, é pouco comum que colegas de trabalho de uma instituição financeira se importem com a sua vida. Mas eu disse, eu tenho certeza, é isso que eu quero. E eu não tinha certeza. Ou melhor, eu tinha certeza sim, de que eu não queria mais estar ali. Mas eu estava tremendo de medo do que poderia acontecer se não desse certo. Então, foi uma situação muito, muito, muito difícil, entendeu? Foi muito difícil começar, mas deu certo, entenderam? Não foi uma decisão fácil, não foi uma decisão que eu tomei sem pensar, eu pensei muito se era realmente isso que eu queria, mas de fato, eu só tinha uma vida para viver.
e eu não aguentava mais a vida que eu estava levando. Apesar de eu ter a segurança e a estabilidade que tanta gente busca, gente, a minha infelicidade estava me consumindo. Eu estava infeliz a um nível adoecedor. Então, assim, eu não queria essa vida mais para mim. E viver todas essas coisas e todas essas dificuldades e ter esse nível de risco me fizeram trabalhar literalmente, como se não tivesse amanhã. Porque se aquele negócio não desse certo, não ia ter outra chance. Então, assim, eu vou contar aqui para vocês como as coisas foram acontecendo e as coisas que eu aprendi e desenvolvi ao longo do tempo, mas, assim, deu certo sim, porque eu tive apoio de fato quando eu realmente precisei. E eu verdadeiramente me envolvi naquele determinado projeto, como se não tivesse outra escapatória, porque não tinha. Eu não tinha outro jeito de conseguir chegar até o objetivo que eu queria. Ou aquele projeto daria certo, ou não tinha entenderam? E eu comecei a trabalhar, gente, atendendo as pessoas no sofá de casa, queimado pelo incêndio. E hoje, olhando para trás, eu vejo, assim, eu não conseguia compreender o nível da loucura do que eu estava fazendo, mas eu tinha muita vontade de fazer aquilo dar certo, entenderam? Então, assim, eu não tinha uma mesa, gente. Quem comprou a primeira mesa do escritório foi a Larice, minha atual esposa. A gente não tinha nada, entendeu? Não tinha cadeira, tinha atendimento. Gente, pedia para atender as pessoas no shopping, dizendo, olha, dá pra gente se encontrar no shopping agora, porque eu tô passando aqui, vai ser melhor para mim e tal. Gente, eu não tinha uma cadeira em casa, a cadeira queimou. Então, assim, isso tudo é para demonstrar para vocês que quando a gente cria os obstáculos, assim, nossa, vai dar errado, não sei, isso não vai dar certo isso, eu tenho segurança, isso, aquilo. Gente, eu também passei por isso, eu também tive muito medo, entendeu? Mas eu acreditei e, sobretudo, tive quem acreditasse em mim, no sentido de fazer com que aquele determinado sonho que eu tinha desse certo. Aquele momento que parecia tão ruim, o momento do incêndio, foi para mim o ponto de inflexão. Aquele ponto onde, assim, desse ponto em diante, eu preciso mudar minha vida. Eu não tenho condição mais de continuar na vida que eu estou. Eu preciso muito que a minha vida seja diferente do que o que ela está sendo. E eu trabalhei muito, gente, para conseguir fazer com que tudo desse certo. Tive quem me apoiasse também, mas foi muito importante para mim ter recebido o apoio que eu recebi naquele momento. Não é à toa que a gente casou, né? Não é à toa que a gente está junto até hoje. Ela foi e continua sendo a minha companheira e a minha maior incentivadora nos projetos que eu tenho, inclusive nesse aqui agora do canal do YouTube. E eu queria contar isso para que vocês enxerguem que, por mais dificuldade que você tenha, por mais que você ache que aquela determinada ideia que você tem não vai dar certo, e que existem inúmeros obstáculos pelo caminho, tentando fazer com que você se assuste e acredite que você não deve fazer aquilo. Gente, pior é não levar o seu sonho adiante. A gente só tem uma vida para viver, gente. E assim, hoje eu dou graças a Deus por todas essas coisas terem acontecido. Eu dou graças a Deus por todas essas coisas ruins que aconteceram comigo, que me fizeram chegar ao ponto de dizer, não dá mais. Desse jeito eu não continuo mais. Eu preciso mudar minha vida. Então, eu sei que esse vídeo está muito longo, eu sei que provavelmente a grande maioria das pessoas não vai assistir até esse ponto, mas eu queria agradecer a quem assistiu até aqui e dizer que, assim, eu aprendi muita coisa, eu, assim, me dediquei a um monte de coisas, eu tive que me desdobrar e aprender um monte de coisa de última hora. E, assim, foi muito trabalhoso, muito difícil, muito complicado, mas dá certo. E se você se dedicar de verdade àquilo que você quer, e eu quero te ajudar aqui a conseguir fazer isso, como eu um dia fiz,
eu tenho absoluta certeza que você consegue. E, acredite, eu falo isso do fundo do coração. Pior do que não dar certo naquilo que você está querendo fazer é continuar já não dando certo naquilo que você já está fazendo. Se você não está seguindo seu sonho, não está dando certo, cara. Se tivesse dando certo, você não estaria ouvindo aqui até esse momento. Então, assim, aqui o objetivo é seguir o sonho, entendeu? Por isso que o escritório tem esse nome. Por isso que eu me dediquei a... Por isso que eu tô aqui. Porque eu queria muito poder ajudar outras pessoas a atingir esse resultado também, tá? Eu vou me empenhar e eu quero muito que você consiga também atingir esse sonho.